Olá, segundo ano. Agora a gente vai gravar para vocês a 13ª aula de filosofia, abordando o conteúdo do módulo 13 da apostila de vocês. Esse módulo 13, gente, ele aborda, ele assim, focaliza uma figura muito importante da filosofia, tá? Essa figura muito importante tem o nome de Jean-Jacques Rousseau, mais conhecido como Rousseau. Das ideias dele, das ideias de Rousseau, nasceram o contrato social, que vai ser a nossa primeira parte, né? Vai ser a parte que a gente vai abordar primeiro nessa aula. Gente, antes da gente passar para o contrato social, a gente vai falar a respeito do ser, né? Como é que eu posso explicar? Da ideia inicial de Rousseau. A gente vai conversar a respeito da ideia inicial de Rousseau, que é a respeito do ser humano, do ser, do indivíduo, nascer bom, nascer de índole boa no seu estado natural. Para a gente poder entender melhor essa expressão estado natural, a gente precisa contextualizar histórica e cronologicamente a vida de Rousseau. Rousseau começou a observar os fenômenos sociais no século XVIII, né, quando ele viveu, em relação ao processo de industrialização e de desenvolvimento do capitalismo, né, na sociedade. Então, quando ele afirma que o ser humano, no seu estado natural, tende a ser bom, tende a ter bons sentimentos e possuir virtudes naturalmente, ele afirma que o ser humano, antes de tomar contato com essa sociedade socialmente artificial, socialmente adequada, ele é puro. A sociedade viria a corrompê-lo. Por quê, gente? Porque no início do iluminismo, no início do Renascimento e agravado pelo iluminismo, o pensamento social deveria ser orientado pela razão, certo? A racionalidade iria imperar sobre o emocional. A racionalidade excessiva imperando sobre o racional iria tirar da natureza do ser humano, como a gente sabe muito bem até hoje, que o excesso de racionalidade, o excesso de lógica no ser humano afasta ele do lado emocional. Ou seja, está afastando o ser humano de uma característica que ele tem e precisa exercer para se contrabalancear, para não se tornar um egoísta camuflado pelo verniz social, para ele não se tornar uma pessoa má que é camuflada pela educação, pelo bom verniz social. E nem para ele se tornar um vaidoso, né? Assim, um cara que cultua a si mesmo, um egocêntrico, realizando obras na ciência e na arte, certo? Que hoje em dia o cientista que pesquisa e aquele artista que confecciona as mais belas obras estariam contaminados pela sociedade a ponto de desejar, com esses sucessos científicos e artísticos, confete, né? Para usar a expressão moderna. Eles desejariam, eles estão ciosos de inflar sua vaidade, inflar seu ego, certo? Então seria egocentrismo. E o egoísmo e a luta para defender um objetivo pessoal em detrimento
do objetivo social poderia estar camuflada sob educação, sob bom convívio social, sobre uma polidez, certo? Então, na visão de Rousseau, todo verniz social, toda a corrupção trazida pela sociedade, em princípio do processo industrial e em princípio do capitalismo, da dinâmica econômica do capitalismo, causaria, perdão, causaria afastamento do indivíduo dos bons sentimentos e das virtudes, afastando-o do lado emocional, aproximando-o sempre da razão e do racionalismo, como eram os objetivos iluministas. Nós todos sabemos que o afastamento do indivíduo do seu lado emocional, do seu lado emotivo, endurece o indivíduo. Ele acaba sendo um cara frio, né? Um indivíduo frio e calculista, como a gente se expressa hoje em dia. Frio em relação a sentir piedade, a sentir compaixão, a sentir empatia, a ter a capacidade de sentir empatia pelo próximo, né? De se colocar no lugar do interlocutor. Incapaz de praticar atos de bondade que não sejam bondade para com ele. O indivíduo frio, ele só calcula, né? E aí, como o egoísmo é um vício intrínseco, é um vício a ser enxergado em primeira mão a partir da inteligência, né? Por exemplo, o cara ele percebe que ele consegue calcular melhor que as pessoas. Ele vai tirar proveito disso, proveito próprio, né? Esse é o egoísmo, é a percepção da superioridade dele. Ele estando afastado da emoção, estando afastado dos bons sentimentos e das virtudes, ele vai praticar isso com frieza, sem remorso. E vai calcular as suas ações para alcançar seus objetivos pessoais, certo? Então, assim, todo tipo de corrupção virtuosa, todo tipo de corrupção no espírito do indivíduo teria como causa a sociedade. Teria como causa a dinâmica social do início do processo industrial e capitalista. Gente, perdão novamente. Rousseau defende a existência do bom selvagem, né? Nos remetendo ao futuro romantismo. Queria quebrar esse gelo do racionalismo renascentista. Qual seria o bom selvagem? O bom selvagem seria aquele cara, aquele indivíduo que, estando no seu habitat natural, não foi contaminado ainda pela dinâmica social e, portanto, ainda possui aquelas virtudes boas, aqueles bons sentimentos e aquelas virtudes inerentes à natureza humana. Quais sejam? A piedade, a complacência, né? Assim, atenuar os erros das pessoas, né? Não ser tão rigoroso nos julgamentos, pensar na coletividade mais do que em si mesmo, né? Isso é altruísmo, né? Isso é uma virtude, pensar no coletivo, pensar nas pessoas mais do que em si mesmo. Hoje em dia, nós todos estamos contaminados pelo verniz social, pela dinâmica social, e a gente precisa lutar para nos
para nos dar bem, para sobreviver. Essa luta de sobrevivência na vida social, para Rousseau, já é uma corrupção do estado natural do indivíduo, do ser humano, do bom selvagem. Porque na natureza, no seu estado primitivo, o ser humano ele lutaria pela sobrevivência caçando para se alimentar, se reproduzindo para perpetuar a espécie e dificilmente teria uma atitude agressiva sem ser para se defender, percebe? Sem ser para demarcar o seu território. Então veja, o ser humano primitivo, o bom selvagem, como afirma Rousseau, por isso que ele é um personagem tão importante na filosofia, ele seria um indivíduo dotado de bons sentimentos. E aí a gente vai migrar para o contrato social. Se cada um doar sua liberdade para um Estado, esse Estado teria a função de manter as normas, as leis, visando a liberdade e a propriedade privada de cada um. É meio complicado, né? É meio ambíguo, mas é verdade. A partir do momento que o indivíduo se associa para formar uma sociedade, essa associação cederia o direito de praticar o bem, de praticar suas vontades individuais, para que fosse praticado o bem comum, para que fosse praticada a vontade comum. E nesse suposto bom selvagem, o bem comum e o progresso da própria sociedade seriam os objetivos. Gente, o contrato social é uma coisa assim um pouco complicada para a gente entender nesses termos que eu estou falando. Mas o que eu vou tentar exemplificar para vocês a respeito do contrato social é o seguinte. Vocês lembram da época do feudalismo, a partir do século V em história, que os cidadãos livres, né, os indivíduos livres, que não eram nobres nem estavam sob a proteção de um nobre, que vagavam pelos espaços comuns na Europa, passaram a correr perigo, né, com aqueles povos ditos bárbaros pela civilização romana, porque eles estariam numa cruzada, né, numa atitude de retomada dos seus territórios, né, uma atitude de invasão e de retomada e conquista de novos territórios. Aí esses indivíduos iam lá na porta dos feudos pedir asilo, né, pedir proteção. Tudo bem, você pode morar aqui, que essas muralhas vão te defender e eu tenho exércitos, né? O senhor feudal diria para o candidato a servo, eu tenho exércitos que vão te defender em caso de um ataque. Só que aí, nesse momento, o indivíduo que estava livre vendeu a sua liberdade em troca de proteção. Só que, além de vender sua liberdade, ele se obrigou a fazer algumas coisas pro senhor feudal. Como, por exemplo, trabalhar nas terras do senhor feudal, pagar impostos sobre isso, sobre aquilo, aquela história toda que vocês conhecem do feudalismo, certo? Em troca de um lugar para morar, dentro da fortificação do feudo. Um lugar para morar e um lugar para cultivar. Muito bem, o contrato social seria
bem próximo disso, só que diferindo no que diz respeito à aquisição de deveres, certo? O indivíduo que vendesse sua liberdade para um Estado, que trocasse sua liberdade pela proteção, pelo cumprimento das leis, pela verificação de cumprimento das leis por esse Estado, simplesmente estaria se tornando parte de uma vontade coletiva. A vontade dele seria a mesma da coletividade. Portanto, ele se enquadraria nessa sociedade, poderia estar sob o jugo e a soberania desse Estado, praticando as suas vontades, que seriam as vontades da sociedade, da comunidade. É meio complicado, né? Ele não teria que fazer... ele não teria que trabalhar para esse Estado. Muito pelo contrário, esse Estado seria eleito por essa comunidade, seria escolhido por essa comunidade apenas para fazer cumprir as leis, garantir a propriedade privada e garantir a liberdade desse indivíduo. Ah, por que ele não vive livre antes, fora de um Estado? Porque fora de um Estado, ele pode querer viver livre e não incomodar ninguém. Porém, e se alguém quiser incomodar ele? E se alguém quiser subtrair a propriedade privada dele? Quem vai garantir a propriedade privada dele? Quem vai defendê-lo desse outrem usurpador, né? Ele pode ser livre e querer tomar a esposa do outro. Pronto. A força, né? Então, quer dizer, o Estado garantiria as diferenças, as contendas, né? Os choques, né? Os confrontos, garantiria que fosse praticada a justiça, que cada um pudesse exercer sua liberdade dentro de uma sociedade. Pessoal, esse conceito de Estado e de pacto social é um conceito bastante complexo, mas é um conceito muito importante que vocês entendam, são conceitos muito importantes que vocês entendam, porque esse assunto é muito caro, ele é muito visado tanto na sociologia como na filosofia. Então, novamente, se interem, saiam do senso comum a respeito de pacto social e de Estado. Gente, eu não vou criticar e nem elogiar, eu não vou emitir juízo de valor a respeito de Estado. Mas na teoria básica, na teoria de Jean-Jacques Rousseau, na teoria de Rousseau, como todo mundo diz, é o Estado que trabalha para os cidadãos. Não são os cidadãos que trabalham para o Estado. Fica a dica. Fica a dica. Pessoal, para finalizar a nossa conversa a respeito de Rousseau, eu vou deixar aqui para vocês um lembrete a respeito da preocupação de Rousseau com a educação, tá? São, na verdade, as obras de Rousseau que apontaram para a educação criaram uma espécie de pedra angular, né? Uma espécie de estrutura para a pedagogia posterior, para a pedagogia que veio depois de Rousseau. Rousseau defendia que a criança não deveria ser tratada como um adulto em proporções menores. Muito pelo contrário, ela deveria ser tratada como criança e deveria ser auxiliada a ser nada mais do que ela deveria ser. Ou seja, Rousseau ele rompeu um pouco com a técnica, né? com a como é que se diz, com o aprimoramento pedagógico de ensino, né? Assim, traduzindo em outras palavras, ensinar boas maneiras,
ensinar convívio social, ensinar virtudes e boas atitudes para uma criança. Porque na concepção dele, lembra que a gente falou a respeito de o bom selvagem, do homem ser bom em estado natural? A sociedade que corromperia a criança. A sociedade corromperia o aprendiz. Portanto, todas esses itens a serem ensinados através da coerção para uma criança seriam desnecessários se a escola cumprisse o papel dela, que era o de manter a criança, manter o indivíduo afastado dos vícios da sociedade. Perfeito? Gente, eu espero que eu tenha esclarecido a respeito de Rousseau. Recomendo veementemente a leitura do módulo 13 de vocês, certo? Recomendo também que as dúvidas não sejam ignoradas. Ah, mas se isso, por que aquilo? Eu vou estar na segunda-feira, lá no plantão, da 1 às 3 da tarde, provavelmente, se nada mudar. E a gente pode conversar a respeito de contrato social e de Estado e da educação segundo Rousseau. Na visão de Rousseau, o pedagogo ele tem que resolver conflitos, né? Ele tem que agir de maneira tal que a vontade dele nunca seja imposta à criança. É meio controverso isso tudo, tá? Depois a gente teve Piaget, Vygotsky, Ausubel. Então nós temos várias teorias pedagógicas. Para quem pretende seguir esse caminho da pedagogia ou de alguma outra ciência humana relativo ao ensino, eu recomendo que entenda melhor o pensamento de Rousseau, tá? O pensamento de Rousseau sobre a educação está numa obra dele chamada Emília, ou Emílio, né? Eu não sei, na época que eu estudei Rousseau na educação, na pedagogia, era sobre a educação, certo? Mas eu recomendo. Não é um conhecimento jogado fora. Muito pelo contrário, afasta a gente do senso comum. Porque hoje em dia se menciona Rousseau como se põe orégano no molho. Não é bem assim, gente. O Rousseau tem muitas ideias interessantes, muitas coisas boas, porém ele parte de um pressuposto de que o ser humano nasce bom, de que o ser humano não tem nenhuma tendência ao egoísmo, nem aos maus costumes, nem aos vícios. Cabe uma discussão, cabe uma reflexão nisso aí, tá? Existem, assim, casos e casos em que a gente pode perceber o contrário disso, certo? Então, gente, eu agradeço imensamente a atenção de vocês até agora e desejo bons estudos a todos.